Bom, boa tarde. Vamos começar agora com o último assunto de radicais, com o assunto de racionalização de denominadores. Quando é que eu vou usar esse assunto? Sempre que tiver alguma questão, aí vamos supor, você fez lá a questão, resolveu, e no final resultou em uma fração onde o denominador apareceu uma raiz. Sempre que isso acontecer, você pode racionalizar o seu resultado. Okay? Agora sim, é obrigatório racionalizar? Depende das alternativas. Okay? Você fez a questão, aí vamos supor que deu 1 sobre raiz de 3. Quando você foi marcar a alternativa, não tinha essa resposta. Tinha uma resposta equivalente a essa, mas sem uma raiz num denominador. Okay? Se tiver isso, é porque foi preciso, na questão, racionalizar. Como é que eu consigo obter uma nova resposta, uma outra resposta equivalente a essa? Primeira coisa, eu vou procurar o chamado fator racionalizante. Na maioria das vezes, o fator racionalizante é aquele que eu quero tirar. Okay? Se eu quero tirar essa raiz, meu fator racionalizante vai ser aí, raiz de 3. Okay? Vou multiplicar toda a minha fração pelo fator racionalizante. Okay? Ou seja, eu vou multiplicar tudo por raiz de 3. Por que eu coloco raiz de 3 tanto no numerador como no denominador? Para não alterar o meu resultado, não alterar a minha expressão, ok? A minha fração. Porque, vê só, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, isso quer dizer que 1 multiplicado por ele é ele mesmo. Então, não altera quando eu faço dessa forma. O que não pode é colocar um fator racionalizante só no numerador ou só no denominador. Sempre vai ser em ambos. E agora você vai fazer normal. 1 que multiplica a raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 é raiz de 9. E agora eu tenho raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3. Consegui aí um resultado equivalente a esse, e aí quando eu for procurar lá nas alternativas, provavelmente vai estar esse resultado. Então veja como é importante saber racionalizar. Você pode até perder uma questão se não souber racionalizar. Agora aqui, o meu fator racionalizante, ou você coloca 3 raiz de 10, ou você coloca só raiz de 10. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Multiplicar tudo por raiz de 10. 5 que multiplica a raiz de 10 é 5 raiz de 10. Lembra que eu não posso multiplicar 5 e 10, viu? Porque um tem raiz e o outro não tem, né? Sobre. Lembra que aqui tem 1. Aqui eu posso colocar 1 antes dessa raiz. 3 que multiplica o 1 que tem aqui é 3. E raiz de 10 que multiplica a raiz de 10 é raiz de 100. Eu tenho 5 raiz de 10 sobre 3 que multiplica a raiz de 100 é a mesma coisa que 10. Porque 10 vezes 10 não é 100? Vou repetir a parte de cima e aqui vai dar 30. Posso simplificar mais? Pode. Posso dividir esse 5 por 5 e esse 30 também por 5. 5 dividido por 5 é 1. Vai ficar só raiz de 10. 30 que dividido por 5 é 6. Consegui um resultado equivalente e não mais com a raiz no denominador. Terceira situação. Tenho também aqui uma raiz de 3. Meu fator racionalizante vai ser o raiz de 3. Famoso chuveirinho, ok? 1 que multiplica a raiz de 3 é o próprio raiz de 3, menos raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 é raiz de 9, sobre raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, também raiz de 9. Vamos simplificar mais isso? Raiz de 3 menos raiz de 9 eu sei que é 3, raiz de 9 eu sei que é 3. Consegui aí mais uma vez tirar a raiz do denominador, ok? Então agora essa é a resposta, certo? Nesses dois casos é um pouquinho diferente, vê só. Quem seria o fator racionalizante aqui? Fator racionalizante, nesse caso, nessa situação, vai ser o seguinte. Vou repetir aqui, o 6 e o 5, porque é a raiz quinta. Quanto é que falta aqui para completar 5? Eu tenho 3. Se eu somar aqui 2, vai ficar 5. E se aqui tivesse um 5, eu poderia tirar 5 com 5. Então, o que falta para completar 5 vai ser meu fator racionalizante, 2, ok? Aqui eu tenho que repetir sempre a mesma coisa, ok? Aí agora, vê só. 1 que multiplica isso aqui é ele mesmo, ok?
Esse que multiplica esse. Como é que eu multiplico raízes com o mesmo índice? Eu posso repetir a raiz com o mesmo índice e tudo que está dentro da raiz eu coloco numa única raiz, ok? Vou repetir a parte de cima sobre raiz de produto de bases iguais, repete a base e soma os expoentes, ok? Repete aqui o numerador, simplifica 5 com 5 e o 6 ele sai da raiz, ok? Repetindo aqui, ó. Repete aqui o numerador, produto de bases iguais, repete a base e soma. 3 mais 2, 5. Agora eu fiquei com 5 e 5, simplifiquei, o 6 sai da raiz. Né? Consegui dessa forma tirar também a raiz do denominador. Última situação. Sempre que eu tiver uma soma ou uma subtração envolvendo também uma raiz, meu fator racionalizante vai ser o oposto. Ou seja, vai ser 3 mais raiz de 6. Denominador também, ó, 3 mais raiz de 6. Sempre o oposto desse que eu quero tirar. Chuveirinho, 1 que multiplica 3, 3. 1 que multiplica raiz de 6, raiz de 6. Aqui existe uma presença de um produto notável, vai ter que lembrar isso aí. Aqui eu posso chamar de A menos B e aqui de A mais B. Posso fazer isso porque são números iguais. O que é que muda? Só o sinal. E existe um produto notável que ele diz o seguinte: sempre que eu tiver A mais B multiplicado por A menos B multiplicado por A mais B, eu posso escrever A ao quadrado menos B ao quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Já que eu tenho A menos B e A mais B, ok? Já que eu tenho A menos B e A mais B, eu vou trocar por A ao quadrado menos B ao quadrado, ok? Então ficaria A ao quadrado, A é 3. 3 ao quadrado menos o B ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado. Vou repetir aqui o numerador. Raiz de 3 ao quadrado, 9. Menos, simplifico 6, sai da raiz. Vamos aqui só terminar, ó. 9 menos 6, 3. E aí a gente conclui a racionalização, ok? Esse aqui ele deu mais trabalho porque tem que lembrar produto notável lá do 8º ano. Né? Eu tenho A menos B e eu tenho A mais B, e aí eu vou transformar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Se o A é 3 e o B eu chamei de raiz de 6, só eu colocar os dois também ao quadrado e o menos, ó. 3 ao quadrado, 9, esse eu simplifico, fica 6. Né? E aí eu fiquei com a resposta equivalente à inicial, porém sem raiz no denominador, ok? Tchauzinho, até os próximos vídeos. Espero ter ajudado, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Beijão.